Fala, galerinha da primeira série, é o seguinte, dando continuidade aos nossos conteúdos, a gente já viu no primeiro vídeo como que vai cair a questão da função do segundo grau, né? Como é que vai se cair, como é que você pode resolver a função do segundo grau. E agora, nesse vídeo, a gente vai dar uma ênfase maior uma outra parte da função do segundo grau, que é a gente calcular as raízes de uma função do segundo grau. O que é uma raiz de uma função do segundo grau? É onde que quando eu vou traçar o meu gráfico, né, da função do segundo grau, aonde que vai passar a minha parábola. Então, onde que a parábola tocar o eixo x do plano cartesiano, ali são as minhas raízes da minha função do segundo grau. Mas como que eu calculo essas raízes da função do segundo grau, né? É usando o nosso famoso avismo de todo o nosso coração básico, da nossa fórmula didática. Então, aqui eu trouxe aqui para vocês uma função do segundo grau e a gente vai calcular as raízes dela utilizando a nossa fórmula de base. Determine as raízes da função f de x é igual a x ao quadrado menos 9x mais 20. Qual que é a fórmula de básica para a gente calcular as raízes da função? Essa daqui, x é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta dividido para 2. Essa é a fórmula de Bhaskara. O que é isso aqui? Isso aqui é delta, certo? Eu poderia colocar aqui isso daqui para me calcular. Porque para calcular delta, eu uso essa fórmula aqui. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. E aí, eu poderia colocar esses valores aqui dentro. Mas eu acho mais fácil vocês calcular delta separado, depois o valor de delta aqui, para depois a gente encontrar o valor das duas raízes dessa função do segundo grau. Fechou? Então vamos lá. Calculando agora o nosso delta. Vamos começar pelo delta, depois a gente encontrar o valor de delta aqui, e aí a gente calcula a nossa raiz da função. Vamos lá. Primeiramente, eu tenho que saber o que é esse A, esse B e esse C. A, B e C. O meu A, B e C são os meus coeficientes, certo? Onde eu encontro o valor de A, B e C, eu encontro eles na minha função. Aqui. Vamos lá. O A, lembrando que o A é sempre o número que acompanha o x ao quadrado. Que nesse caso é esse aqui, o x ao quadrado. Tem algum número aqui, algum coeficiente? Qual é o coeficiente do x ao quadrado? Aqui não está aparecendo nada. Mas, quando não tem nada, é o número 1, certo? O coeficiente A é igual a... E o B? Qual é o coeficiente B? O B é sempre o número que acompanha o x elevado a 1 aqui no caso. Aqui no caso aqui é o menos 9. Então, o B é menos 9. Essa aqui é menos 9 aqui. Agora, menos 9. E o meu coeficiente C é sempre o meu termo independente. Então, o número que não tem letra nenhuma, que no caso desse filho x elevado a 0, ou podemos ver assim. Então, no caso aqui, deixa eu colocar aqui. Olha só, descobri os valores do B, A e C. Agora eu posso colocar aqui no delta para eu conseguir calcular. Então, delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes C. É a minha fórmula dele. Deixa eu colocar aqui. Vamos lá. B ao quadrado. B é quanto? B vale menos 9. Toda vez que for negativo, coloca dentro do parênteses, ok? Coloca sempre dentro do parênteses, é o menos 9 ao quadrado. Faz que depois não dá erro, né? Então, menos 9 ao quadrado. Continua na fórmula, menos 4 vezes A. Qual o valor de A? 1. Qual o valor? Vezes C. Qual o valor de C? Tá aqui. Substitui o valor dele, as coisas não lembram. Então vamos lá. Delta é igual a quanto? Quanto tem menos 9 ao quadrado? Vamos lá. 9 ao quadrado, 9 vezes 9, 80. Vou retirar do parênteses. E esse é menos comum mais. Por quê? Ali é menos 9 vezes menos 9. Eu falei para vocês colocar dentro do parênteses. Poderia depois dar... Se eu colocar fora do parênteses, seria negativo. Mas no caso, eu estou elevando o sinal também ao quadrado. Então, menos com menos mais 81
positivo, tá? Tirei o parede. Continuando aqui agora, não repito isso daqui por enquanto, faça uma multiplicação primeiro, depois você daqui. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 20 dá 1. Agora vamos lá, eu regrei de ensinar. Isso aqui eu tenho multiplicação, menos com mais, menos com mais, menos. Então tá aqui, 80 menos 80. Por isso que eu não fiz a multiplicação primeiro no primeiro tempo. 81 menos 80 dá. Então, o meu valor dela é 1. Ok? Então, delta é igual a 1. Sabendo o valor de delta, agora eu vou fazer o quê? Calcular minhas fórmulas usando a fórmula de baixo. Por quê? Se eu tenho o valor do D, eu tenho o valor de delta, eu tenho o valor do A. Então, vamos lá. Fórmula de Bhaskara. X é igual a menos π, mais ou menos raiz quadrada de delta, dividido para 2. Eu vou colocar aqui na frente. Substituindo aqui o B. O B é negativo. Nunca tem tanto de luz. Se o meu B já é negativo e aqui eu tenho menos B, o que eu tenho que fazer então? Colocar assim, menos, não. Ok? Toda vez que eu for negativo, construir tudo 40. Seja ele aqui no delta ou aqui quando eu pousar embaixo. Porque assim, o mínimo é menos o B, que o B é menos 9. Então eu tô falando aqui, menos 9. Ok? Tô dando 40, depois a gente acertar aqui. Não tô dando na frente, não. Continuando aqui a fórmula, mais ou menos da raiz quadrada de delta com o valor de delta do mais 15. Esse delta é 1. Dividido para 2A, duas linhas do A. O A vale quanto? O A vale 1. Aqui, ó. Igual a 1. Aqui eu vou usar o C aqui, que é a fórmula de Bhaskara eu uso. Vou colocar aqui em cima agora a continuação, que já tá muito fácil. Vamos lá. Menos com menos, mais, viu? Por isso que eu coloquei aqui dentro do parênteses, para não dar esse problema aí depois já na frente. São menos com menos, mais com mais logo. Faz o mesmo sentido para aqui. Repetindo é mais ou menos. Mais ou menos. Qual é a quantidade de 15? Com um primeiro que dá 1, é o próprio 1, as quadradas de 1, dividido para 2 vezes 1, vezes 1, 9. Todos homens. Agora, deu isso aqui, certo? Só vendo que tem esse mais ou menos aqui, esse mais ou menos, eu tenho que perder. Sempre eu retiro mais ou menos aí. Agora eu tô vendo aqui, eu tenho que calcular agora o meu X1 e X2. Vou chamar assim. X1 e X2. Como eu calculo X1 e X2? Como tem aqui o mais ou menos, eu tenho que fazer com duas raízes reais. Primeiramente, eu vou somar. Vou usar o mais, e depois eu vou usar só o menos para me calcular. Então, ó, vamos ver como é que fica. Então, 9 mais 1 dividido para 2. E o de baixo, que é o X2, vai ficar 9 menos 1 dividido para 2. Só, eu separei eles agora. 9 mais 1 e 9 menos 1. Aqui é o mais e o menos, agora estão separados. Por isso que eu estou falando as duas raízes, que eu coloquei duas raízes. Certo? Vamos lá. 9 mais 1, 10. 10 dividido para 2. Certo? E aqui, 9 menos 20, 8. 8 dividido para 2. Fechou? Então, ó, essas daqui são as minhas duas raízes da minha função do segundo grau. Então, se eu fosse calcular, usar o grau, ele iria passar, parábola, iria passar no 4, 5. Fechou, galera? É isso aí, basicamente é isso. Quero se tiverem, manda lá pra mim, eu estou à disposição de vocês. Tamo junto, é nóis. Dá o print aí quem quiser. É isso aí, valeu, é nóis.